Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa cafeteria para um bate-papo muito bacana, muito legal. Estou recebendo hoje um médico, comentarista esportivo, às vezes dirigente, às vezes político, mas sempre São Paulino e sempre amigo pra caramba. Claro, Pri. Marquinho, obrigado, tá bom? Obrigado, querido, obrigado. Marco Aurélio Cunha. Marquinho sempre. Obrigado pelo convite, não haveria como eu não atendê-lo, né? Como eu falei, você não convida, você convoca. Ah, né? não, então eu vou dizer o que você falou. Veja se não é para você se apaixonar por um amigo assim. Eu estou conversando ao telefone com o Marquinho e falo, Marquinho, eu queria te fazer um convite. Ele falou, eu vou. Eu falei, mas eu não fiz ainda. Ele falou, com você eu vou. Não vai que você vai? Eu vou. Eu disse que há pessoas que quando chamam a gente, falam, vamos. Onde? Não importa, vamos. Estou dentro. Estou dentro. Quando você me chamou, vamos. Sempre irei ao seu lado. Então eu não posso perder a oportunidade dessa sua resposta. Se um São Paulino te chamar hoje, você vai? Eu vou. Agora, eu preciso entender com quem junto. Né? Quem do lado? Quem do lado, porque o São Paulo precisa de coisas novas, precisa retomar algumas coisas que se fazia sem olhar para o passado, precisa olhar para o futuro com mente sólida, com gente correta, com gente que ame o São Paulo antes de si mesmo, né? Como a gente tem visto. Mas aí depende muito de quem, porque você não faz nada sozinho, né? Quem pensa que se faz uma gestão sozinho, um time sozinho, uma medicina sozinha, está perdido, né? O ego não pode ser maior do que o tamanho de uma instituição, o tamanho dos colaboradores. Você tem que saber que precisa de gente capaz, competente e não política. Gente que saiba fazer. Doutor, eu estou há 43 anos na comunicação. Eu nunca vi o São Paulo numa situação tão ruim, tão difícil, tão delicada, chega a ser constrangedora. Para nós que vivemos momentos maravilhosos, áureos no São Paulo, né, até 2010 pelo menos, né, foi quando eu saí do São Paulo no fim de 2010, voltei em 16 num socorro que me pediram por conta de risco até de rebaixamento, fiquei por 4 meses e voltei à CBF naquela época, mas é incrível, as pessoas não perceberam que os vizinhos melhoram, que quando você tem uma gestão boa, as pessoas te copiam. Qualquer empresa copia a outra, você tem até investigação e muita gente que fica, né, procurando o que o outro está fazendo, né, isso para fazer melhor, para mudar algo do seu que não está caminhando bem. E o São Paulo ficou sentado na sua história e as pessoas que são os herdeiros do poder vieram para usufruir disso. E o São Paulo está nesse estado que nós estamos vendo hoje, uma dívida quase bilionária, se não for bilionária, e que em 5 anos, 4 anos, 5 anos, 500 milhões de dívida em uma gestão. Não é aceitável isso para ninguém. Eu tenho muita coisa para conversar com o Dr. Marco Aurélio Cunha aqui. Eu quero fazer uma homenagem, né, contando a carreira dele brilhante. Para você que não conhece tudo da carreira do Marco, principalmente os mais jovens, vocês vão se surpreender, porque não tem diferença entrevistar o Marco Aurélio de um grande craque de futebol, digo craque da bola. Obrigado. Não tem diferença, não tem diferença. É de uma importância fundamental para o futebol brasileiro. Mas deixa eu continuar, já que a gente entrou sem pauta, né, batendo papo, claro. Entramos nessa questão de São Paulo. Se você fala para mim, Marco, depende com quem eu vou trabalhar pelo São Paulo, claro. Pelo amor que você tem pelo São Paulo, claro. Não é? Agora, se você não tem uma companhia hoje, um parceiro, melhor dizendo, para salvar o São Paulo da situação que ele se encontra, quando você está na sua casa, tomando sua tacinha de vinho, refletindo, tranquilo, no ar-condicionado e tudo mais, que solução que você enxerga, que você vê para o São Paulo hoje? Bom, não seria nesse ambiente tão agradável que eu pensaria no São Paulo. Porque quando eu penso no São Paulo, em geral o cabelo está revirado, o suor desce no rosto, suado. Camisa amassada. Acordo à noite pensando naquilo, tenho algum pesadelo pensando naquilo. Então, não seria com essa tranquilidade. Essa tranquilidade eu tinha quando a gente ganhava. Quando ganhava. Aí você tinha tempo para pensar, sonhar, o que vamos fazer a mais do Mas que hoje estamos você fazendo. sofre estando fora de São Paulo? Muito. Eu procuro
não exacerbar muito isso, procuro não transparecer demais isso. Primeiro porque se eu fizer muita crítica, e isso já aconteceu, eu sou anti. Ele não gosta do clube, e tem muita gente que acha que ir na social é gostar do clube. Eu não preciso gostar da social, até gosto, até é legal, mas eu não preciso ir lá beber cerveja, jogar futebol para gostar do clube. Eu gosto do São Paulo futebol, depois clube. Né? Respeito, eu sou sócio 664 do São Paulo. Olha o meu número de sócio. 664. Já faz muito tempo. E eu gosto de curtir alguma coisa ali, mas eu não gosto da conversinha, da fofoquinha, grupo desse, grupo daquele, exigindo cota para participar da política do clube, que é o que virou o São Paulo. Cada um tem uma cota lá de número de conselheiros ou sócios, que faz com que aquilo dê poder político e de gestão no São Paulo. Então, esse grupo aqui tem isso, aquele grupo tem aquilo, ou seja, nós éramos um clube de futebol que tínhamos um clubinho. Clubinho legal, gostoso. Divertido. Esse clube se hipertrofiou, se investiu muito na estrutura social de São Paulo, o que é legítimo, e aí descobriram que para ter poder no São Paulo seria melhor ser sócio atuante, ficar formando grupos de sócios, ganhando vagas no conselho e ocupando o poder. Então, nós éramos um time de futebol que tinha um clube pequeno. Hoje nós somos um clube social que temos um time pequeno. Inverteram-se os vetores. Hoje é um clube social que define o que o futebol faz. E por conta de quê? Da ocupação dos cargos e das eleições para o Conselho. Muita gente critica o Conselho do São Paulo hoje. Eu não vou concordar com isso, porque o Conselho que existe, o estatuto que criou o São Paulo, fez o São Paulo desse tamanho. Construiu Morumbi, Laudo Natel, Manuel Romualdo Paz de Almeida, Cícero Pompeu de Toledo. Nossa história é riquíssima de grandes valores. Antônio Nunes Leme Galvão, Henri Aidar, enfim, pessoas que construíram o São Paulo. Essas pessoas fundaram esse estatuto e esse conselho. Aí vai mudando o estatuto para acomodar situações políticas. Aí vão se colocando no conselho vitalício, que era a garantia moral do clube, talvez gente muito jovem, talvez ainda não preparada, talvez não sabendo o tamanho da sua responsabilidade, mas virou uma ambição absoluta ser conselheiro. Não é ajudar o São Paulo, é ser conselheiro do São Paulo. Ter uma credencial. Ter uma credencial. E aí vem parar o carro lá dentro, ingresso de show, ingresso para o jogo, poder constituído ali na camarote. Então aquilo que desclassifica completamente a vocação de ajudar o São Paulo. E não se ajudar. Exato. Então usufruem do São Paulo e não ajudam o São Paulo. Óbvio, não são tantos. Nós temos ali 50 conselheiros de oposição que são muito rigorosos nisso, ainda da velha guarda do São Paulo. Tem alguns também já mais velhos que não querem mais lutar. Isso acontece. Mas 50 é pouco, não é? Muito pouco. São quantos conselheiros? Eram 260, aumentou agora, acho que estão 280. 280, que são os que elegem o presidente. Metade era vitalício, hoje é um pouco menos. Não, são 160. Não tem uma idade mínima, mas e não tem máxima. Né? Então, o vitalício era o que dava a garantia moral para o clube, que defendia a instituição, que não permitia que houvesse coisas erradas. Aí, de repente, os vitalícios raiz foram morrendo, e aí, como eu falo muito, o São Paulo perdeu seus cardeais e chegaram os pardais. Pardais. Exato, os pardais. Então, e aí o que acontece? O conselho é desvalorizado. A classe política, como no Brasil, a gente falava do tempo lá, antigo, Tancredo Neves, né, Ulisses Guimarães, grandes debates, A ou B, ninguém ligava muito, Leonel Brizola, Paulo Maluf, você tinha debate, você tinha qualidade, você tinha competência técnica. Conteúdo. Outro mundo. De repente você pega um congresso que elege qualquer um. Celebridade, como é que fala hoje? Influencer, entendeu? A moça não sei da onde, o rapaz não sei da onde, o cara vira deputado federal. Você quer que esse congresso tenha eficácia, que ele defenda os interesses do país? Claro que representatividade que tem. Que representatividade das bolhas de interesse, né? Aí vem o que defende minorias, vem o que defende arma, vem o que defende... Aí ninguém defende nada. E o conselho nada mais é hoje
do que o reflexo do que é o nosso país. As pessoas estão ali ocupando espaço, claro, com muitas exceções, com honrosas exceções, mas para ganhar status social. E isso o clube vai à deriva com esse tipo de coisa. Aí o conselho é criticado, como a política brasileira é criticada, e você tem que dar razão. Embora eu deva defender o conselho, porque foi esse conselho lá atrás que construiu o Morumbi, que fez toda a história do São Paulo, riquíssima em títulos, e agora fica diminuída pela atitude dos seus dirigentes. Ô Marco, nós temos um amigo em comum, e, aliás, eu não vou colocar da minha parte amigo, seria um excesso de intimidade, mas uma pessoa que a gente convive juntos, a gente consegue jantar juntos algumas vezes no ano, e eu tenho uma profunda admiração por tudo que ele já construiu, pela imagem que ele tem, pela austeridade dele como profissional, que é o Muricy Ramalho, Sim. que está dentro do São Paulo. Como é que você vê a imagem do Muricy hoje agregada a essa realidade do tricolor? Ontem foi aniversário do Muricy, 70 anos. 70 eu estive com ele. Parabéns, Muricy. Foi maravilhoso, maravilhoso. Ele falou que foi o dia mais temido da vida dele, que ele nunca teve um aniversário e que reuniu, os filhos reuniram as pessoas que fazem parte da vida dele. Estava lá o Faustão, fiquei tão feliz de ver o Faustão. E, enfim, tanta gente boa. Foi o Neymar, os meninos que jogaram com ele na época que nós ganhamos o tricampeonato brasileiro. E, enfim, amigos de verdade. Eu tenho muito pensado sobre isso, porque eu não tenho nenhuma vontade de fazer qualquer crítica ao meu amigo Muricy. Até porque eu sei que ele luta muito pelo São Paulo. Porém, o poder político detona esses caras. Então vamos lá. Na época do Leco, Raí ficou submisso ao poder. Ele não conseguiu fazer o que ele sabe fazer, porque, obviamente, não havia cobertura, havia muita intromissão no trabalho, por sei lá, ajustamento de coisas e tudo mais. Então o Raí, o Lugano, olha só, a pior coisa que tem é você... Desculpa te interromper, eu te fiz essa pergunta do Muricy pensando exatamente no que aconteceu com o Raí. Isso. Você sabe o que é estar dentro do estádio, transmitindo um jogo, e você ouvir um coro da torcida: "Ei, Raí, pede para sair. Ei, Raí." Então, é essa a preocupação. Agora você quer ver uma coisa? Veja o Internacional de Porto Alegre com o Alessandro. Você acha que o Alessandro é ruim? Ele é um ídolo do Atlético, do Internacional de Porto Alegre. E a gente vê ali ruir a imagem por conta do quê? De uma gestão que está acima dele. O maior problema dos dirigentes é que eles querem se escudar em ídolos. Eu teria do meu lado algum grande jogador para eu poder, para me ajudar, para ser importante, não para eu me escudar nele. Então, numa passagem pelo São Paulo foram Pintado, campeão do mundo, Lugano, Raí, Ricardo Rocha, vai vendo. Todos sucumbiram. E agora o Muricy sucumbindo, de certa forma, porque sem ele seria muito pior, vamos deixar bem claro, mas isso afeta, sim, a imagem dele. E eu conversava com ele ontem sobre, não toquei muito nesse assunto, mas ele constrangido, que ele está ali para tentar fazer o que pode pelo São Paulo. Aí no olhar dele, ele não me disse isso, eu sentia, mas tenho limites. Então fica isso, fica a mensagem. O escudo tem limites. E eu acho que nesse momento os escudos todos já foram. Eu acho que pode ser só uma coisa muito romântica da minha parte, mas eu acho que o dirigente é que deveria blindar, criar o escudo para os ídolos da história do clube, não o contrário. É óbvio. Não o contrário. Mas é óbvio, mas a covardia faz com que se coloque... Eu falo muito que o presidente de clube, ele contrata, como por exemplo agora o Ancelotti, né? O Ancelotti foi uma grande contratação, foi importante, no momento ruim dos técnicos brasileiros, contratou o Ancelotti. Qual é a mensagem que fica? Não tenho culpa nenhuma. Sim. É tudo com ele. Sim. Então eu brincava, na época que eu estava lá no... Você transfere, né? Eu me lembro que eu sentava no banco, né? Sentava o presidente, o Marcelo, figura maravilhosa, o treinador, que era o Muricy, Paulo Torres, sei lá. E eu falava assim, sabe por que
o treinador é o que mais ganha no clube, teoricamente, né? Naquela época, hoje o jogador ganha mais. É para levar a culpa. E Tem que assumir alguma coisa. O treinador ganha mais para levar a culpa e mais, para sentar no banco com o presidente e ficar ouvindo história, né? E eu falava pro Marcelo, o Marcelo ria, que o Marcelo era fantástico, né? E ele dava risada, tal, não é assim, tal. Então, mas é isso, quer dizer, você coloca para pôr culpa. Olha, eu vou trazer o Ancelotti, que se ele perder foi ele, não fui eu. Não fui eu. Né? E não se constrói algo em conjunto, vamos trabalhar junto, vamos buscar o melhor e tal, arriscar, às vezes, com nomes que não são tão volumosos, mas que você pode trabalhar e trazer resultados grandes para o clube. O que ele quer fazer é fugir do problema. Eu vou contratar o melhor chefe de cozinha, se a comida for ruim, a culpa é dele. Claro. Ah, mas você comprou ingrediente ruim, azeite ruim, atrasou, o forno não funciona. Você resolve. Ah, isso aí não é comigo. O chefe é você. O chefe é você, eu não tenho dinheiro para mudar a cozinha. Você resolve, é o que tem que fazer. Então é mais ou menos essa mensagem que eu deixo. O presidente do clube tem que assumir as suas responsabilidades, dividir os fracassos, comemorar discretamente as vitórias e saber que quem faz futebol é jogador, treinador, alguns da comissão técnica. A comissão técnica está muito numerosa, não precisa tanta gente. Enfim, algumas coisas que eu mudaria muito no futebol seria esse exagero de gente e tirar a blindagem dos ídolos para a presidência ou a gestão. Acho que eles podem ajudar, mas de uma forma que eu não transfira para eles responsabilidade. Você falou da cozinha, né? Se o micro-ondas, se o fogão, se o refrigerador, se não estão funcionando, eu botei um chefe, você se vira aí. Então eu vou nesse mesmo embalo com você. Você tem informações a respeito da estrutura do São Paulo hoje, do famoso e copiado CCT do São Paulo, do Refis do São Paulo, que você teve uma responsabilidade gigantesca, me corrija se eu estiver errado, mas numa época com o doutor Turíbio. Sim. Turíbio Leite, desde o Bebeto. O começo. Então, lá para 84, nós criamos o primeiro departamento integrado à fisiologia do exercício. Era uma novidade igual falar astronomia. Isso. E aquilo deu muito certo, o São Paulo foi campeão, nós estruturamos o São Paulo, que depois, em função de tudo isso, foi campeão do mundo, campeão da Libertadores em 91, 92. Demos um passo gigantesco. Depois aquilo foi passando, tanto que eu voltei em 2002 com o presidente Marcelo, entrei no departamento médico, estava igualzinho. Falei, nossa, os aparelhos já mais obsoletos e tal. E o upgrade? Não teve. A atualização? Não teve. Aí veio a ideia minha, do Turíbio, do Rosan, apoiado pelo Juvenal, vamos fazer um departamento médico novo. E criamos um modelo novo, com parcerias e tudo mais, o Refis. E o Refis ficou o maior departamento médico do Brasil. A ponto que todos os jogadores do exterior, que lá na Europa ainda não tinha esse conceito, impressionante. Os jogadores que jogavam na Europa, na Itália, na Espanha, enfim, em todos os lugares, eles diziam, nós não temos isso lá. Nós não temos. Queriam se tratar no São Paulo. Queriam tratar no São Paulo. Até Ronaldinho, o fenômeno, teve lá. Mas, enfim... O Zete. Todo mundo. Na época, porque ele teve lá a fratura da perna. Isso foi na primeira fase, 84. Fui eu que levei ele para lá. E depois os outros, né, nessa fase de 2002 em diante, né? Foram todos tratar lá. Até... eu não vou ficar falando nomes, foram muitos, inúmeros, né? E era referência absoluta. E ficavam lá depois. Gostavam, tanto que eu fui examinar alguns jogadores nos seus clubes de origem e depois os trazia para o São Paulo, né? Ricardo Oliveira foi foi assim, o Luizão, o próprio Amoroso veio já para fazer um trabalho. Gente grande. E ficou todo mundo lá e queriam ficar. Não, vou ficar aqui. O Adriano Imperador, o Gilmar Rinaldi me liga e fala, tá com um problema lá, tal, mas só aqui no São Paulo para poder mudar a cara dele e tal. Aí eu me lembro muito bem o médico, acho que era o Franco Combi da Itália, e eu falo italiano, porque estudei no Dante e tal. Aí falava com ele, o Moratti ligava, não, para vocês eu empresto. Legal. E foi assim que o Adriano Carlos Alberto também passou num período delicado. Um monte de jogador. Então eles vinham e se recuperavam, e virou o Refis uma referência nacional. Depois passou, e aí agora falaram Refis Plus. Puseram um plus, eu não sei. O marketing é um negócio absurdo, né? Eu falo muito que o marketing
tudo no marketing é um pouco exagerado, né? Sempre tem de plus. Pois é, tem um pouco da mentira, da empatia com a imagem. Pacote, a embalagem. É, a embalagem. Mas o que vem dentro nunca é muito verdade, né? Então, quem faz muito essa linha de marketing faz esse tipo de ação. Vamos fazer um nome impactante, mas aí não vê o resultado, né? Você veja o número de jogadores machucados que São Paulo tem, que não é culpa do departamento médico, doutor. Nós vamos chegar nisso. Desculpa aí, vamos lá. Quantos jogadores se ausentaram do clássico contra o Fluminense no Maracanã? 16 baixas do time do São Paulo. E aí você fala, não é culpa do departamento médico. Eu vou explicar. Eu acho que é responsabilidade também. Mas acho que é a transição. Transição. Né? A saída. É claro que é a transição. Claro que é a transição. E aí, hoje em dia, eu também estou questionando muito a intensidade exagerada que os jogadores estão sendo submetidos. Aquele treino de intensidade, a forma como eles estão jogando, machuca muito. Então, talvez fosse baixar um pouco a voltagem, jogar um futebol menos físico. O adversário vem e te mata. Não é verdade. Não é verdade. Se você equilibrar, não é verdade. Está faltando a estratégia para você neutralizar essa intensidade sem lesionar tanto seu time. Isso é uma filosofia, claro, né? Na prática, nós temos que avaliar. Mas aí também tem um mau momento do time, um mau momento do clube, o atraso de salário, aí a lesão grau 1 vira 2. Conjunto de coisas. Conjunto de coisas, né? Então, algo está muito errado lá. Agora, voltando ao departamento médico. O SAMU não machuca ninguém. Nenhum motoqueiro é machucado pelo SAMU. Ele reabilita, O SAMU esse da ambulância, socorro. Ele vai buscar o ferido e traz para o hospital. E o hospital trata, reabilita. Isso. Quem machuca é o treino, é o jogo, é a carga de trabalho, é a avaliação da transição do que sai do DM para o campo. Então, tem uma série de coisas. O médico não machuca ninguém. Qual que é a sequência? O jogador chega lesionado, se apresenta no departamento médico. Diagnóstico. Que pode errar também. É difícil, porque hoje as escolas com a imagem, o que erra mais por excesso do que por falta. Tá bom. Porque a interpretação da imagem, o cara gradua. Não, isso, aquilo, põe uma impressão que é muito grave e não tem mais a mão clínica para avaliar se aquilo é realmente o que a imagem está mostrando, se é consequência de uma lesão anterior. Está faltando um pouquinho de visão crítica no caso. Mas vamos lá. Isso para todo mundo, né? Tratou o paciente, tratou o jogador, dá alta para ele. Relativo. Sabe o cara que sai da UTI, vai para semi-UTI, da semi-UTI ele vai para o quarto primeiro. No quarto ele vai andar pelo corredor, daí ele vai para casa. É assim que funciona. Estamos falando de futebol. É assim que funciona. Então, nessa parte, precisa ver se ele saiu da UTI na hora certa, se ele foi para o quarto na hora certa, se ele teve alta na hora certa. Todos os protocolos. E se em casa ele comeu e tomou o remédio que precisava. Tá certo? Aí nesse período aí que dá a confusão, entendeu? Se ele realmente cumpriu o protocolo de cura para se expor de novo ao ambiente de trabalho. Aí ele vai, bate e volta. Alguma coisa teve nesse caminho. Tomou remédio. Tomou remédio, ou dormiu mais tarde, entendeu? Ou fez uma carga de exercício logo que voltou, que deveria ter sido mais cautelosa. Ou a ansiedade de colocar o jogador em campo por falta de jogador, não tem tu, vai tu mesmo. Então vai lá, quebra o meu galho, e joga meia boca, e piora, aí volta. Aí começa esse ciclo vicioso de acerto, erro, e reinício. E a pior coisa que tem o paciente quando ele não melhora, a culpa é do médico, nunca é dele, ele não segue a linha de tratamento, o médico já se perde porque não sabe mais se a culpa é dele ou do paciente, e aí começa um turbilhão. Enxurrada de informações erradas, a imprensa... E relacionamento ruim, imprensa cobrando, e aí vira um inferno. Esse é o inferno que eu nunca deixei acontecer. Eu sei que o doutor Marco Aurélio Cunha hoje não é médico do São Paulo, vamos deixar isso muito claro. Não é médico do São Paulo hoje. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu estou aqui, jornalista, a minha profissão fundamental é ser porta-voz da sociedade. Claro. No caso aqui hoje, do torcedor de São Paulo, que deve estar preocupado. O que está acontecendo com o Lucas e o Oscar? Você tem alguma informação? Tenho. O Lucas teve uma lesão do cruzado posterior num jogo contra o Palmeiras. Tratamento conservador, é um ligamento que se recupera e tudo mais. Aí começou a ter problemas na recuperação, voltou, sentiu.
e até hoje não tem uma decisão firme sobre o procedimento seguro a ser feito. É até aí que eu sei. Aí fizeram o último tratamento agora, nessa última saída dele, e estão aguardando o resultado disso. E o do Oscar é um quadro clínico, né, mais da ordem cardiovascular. Eu até dei o diagnóstico assim, um pouco por já ter tido 2 casos iguais, pelo que eu vi e pelo que eu escutei, era uma síndrome vasovagal, que pode dar em qualquer um, enfim, é uma síncope. Agora, se isso está associado a algum antecedente, eu não sei. Mas cabe a ele ver, investigar. Eu acho que já está muito bem investigado. Nesse ponto, ninguém erra. Ninguém erra em caso grande, erra em caso pequeno, entendeu? Guarda isso. O cara morre de cirurgia de amígdala, de apêndice, mas não morre. Você vê o Fausto Silva, um ícone, né? Operado, transplantado, estava lá ontem no aniversário, está super bem, dentro do quadro, claro, dentro do quadro, com as cautelas necessárias. Então, imagine o tamanho do que foi submetido o Fausto, e está lá com a graça de Deus, que Deus cuide dele, amém, que ele fique sempre bem. Então eu falo, onde está o erro é na coisa negligenciada, na coisa pequena, né? A criança cai porque você olhou para lá e a criança caiu. Se você estiver olhando o tempo todo, não vai acontecer acidente doméstico. Então, é na pequena negligência, ou na negligência, às vezes até meio culposa, que acontecem as coisas. Marquinhos, se você quiser continuar nesse tema, você insiste comigo, eu continuo. Mas você sabe que eu tenho uma curiosidade, cara? Todo mundo que senta aqui, eu começo a bater papo, eu quero saber de onde saiu a ideia de ser médico. Como é que surgiu isso? Doutor Marco Aurélio, era só o Marquinho. Criança, pequena. Teu pai é médico? Não, ninguém é médico em casa. Família? Ninguém. Tem um primo mais velho médico só. De onde saiu a ideia de ser médico? Você sabe, é incrível. Vocação. Eu sempre gostei de medicina, eu era criança, eu li assuntos médicos. Eu lembro de 1967, né? Eu tinha 13 anos, né? Foi na época que o São Paulo perdeu o campeonato para o Santos, aquele super campeonato, 2-1 no Pacaembu. Eu estava lá, com Pelé e Toninho Guerreiro. Quem fez gol foi o Edu e o Toninho Guerreiro, e o São Paulo babá. Foi uma tristeza aquele gol do Benê de canela no último minuto, nunca vou esquecer. Puta, acho que esse é o jogo mais traumático que eu tive, que eu era muito menino. E aí, naquele ano, houve os transplantes de coração do professor Zerbini, né? No João, aquele coração, né? Exatamente. E aquilo me encantava, eu lia tudo sobre aquilo. Você tinha 11, 13 anos? 67 eu tinha 13. Pré-adolescência. Pré-adolescência. E eu engolia aqueles assuntos, eu lia tudo, eu ficava vendo Christian Barnard lá na Cidade do Cabo, e aquilo me encantava. Que medicina bonita, que coisa linda. Em São Paulo, vivendo em São Paulo. Vivendo em São Paulo, aluno do Dante Alighieri. Por isso que eu aprendi italiano. Né, no Dante, né? Meu filho estudou lá. E engraçado que eu tenho amigos do Dante, que aliás vou comer pizza quarta-feira com eles, hein? Amigos da primeira série, segunda série do ginásio naquela época. E nós vamos comer pizza quarta-feira para fechar o ano, né? Que legal. E eles sabem dessa história. E aí eu falava assim, eu vou fazer medicina. E eu era São Paulino fanático, né? Meu pai me levava, a gente ia no jogo, ia corintiano. Paulo Hilário Saldiva, corintiano, grande figura também, médico patologista, era da minha classe. Teu pai é São Paulino, você já falou. São Paulino. Muito São Paulino. Roxo. Me lembro de uma vez que eu usava cabelo comprido naquela época, né? E foi nesse ano de 67 mesmo. São Paulo e Ferroviária em Araraquara, né? Um sol para cada um. Campeonato Paulista. Eu falei, pai, eu quero ir no jogo, você me leva de fusquinha e tal, lá em Araraquara e tal. Se você cortar o cabelo, eu levo. Eu usava aquele cabelo. Cabeleiro? Cabeleiro, né? Grande e tal. Não, o pai vai cortar do meu jeito. Eu falei, puta. Aí cortou bem baixinho, ele me levou, tomamos 1-0, gol do Teia. Logo no começo do jogo, o Sérgio Valentim tomou o gol. Enfim, o São Paulo atacou, não conseguiu ganhar o jogo. Voltei com o cabelo curto, 1-0 no lombo. Cabelo curto. E o sol vermelho desse tamanho na arquibancada. Quase não faz calor, né? Pelo amor de Deus, eu lembro desse jogo direitinho. Então, meu pai me fez ser muito São Paulino. Meu tio, Amador, Paz de Almeida. Então, tinha uma família de São Paulinos. O Manuel Raimundo Paz de Almeida era primo da minha mãe, primo dos meus tios, né? Então tinha ali um laço muito São Paulino na minha família. Mas aí nessa época eu falava assim, eu vou fazer medicina e vou ser médico do São Paulo. Eu estou te falando, eu trago aqui, eu trago meus amigos. Você era criança, Marquinhos. Eu trago meus amigos aqui para te contar. Testemunha? Testemunhas. Esse vocês vão comer pizza agora? Trago Francisco Miranda, palmeirense fanático, Ulisses Meloni, também palmeirense fanático, e o Paulão,
que é santista. Eu quero ser médico, eu vou ser médico e médico do São Paulo. E eu via o doutor Dalzel Freire Gaspar entrar, né? Ele já era mais velho, ele estava meio assim, tal de branco lá. Um dia eu vou entrar aí, eu vou ser médico do São Paulo. No campo? No campo, eu vou ser médico do São Paulo. Você via isso da arquibancada? Via da arquibancada lá, no meio de todo mundo. Pai. Jogava talco naquela época da TUSP. Era o pó, né? Era o pó, era talco, tal. Ficava lá, pô, fui na final do campeonato Dente de Leite, do Petri e do Eli Coimbra. Roberto Petri. Roberto Petri e Eli Coimbra, grande São Paulino. Trabalhamos juntos. Aí eu fui, até desfilei lá, aquelas coisas de moleque, né? Craque na escola. Como é? Craque na bola e craque na escola. E o time era Valtinho, Ministro, Colonese e Vitor Hugo. Né? E perdemos de 1-0 para o Nacional, gol de Bió. Quem era o ídolo do seu pai? Do meu pai era canhoteiro. Canhoteiro? Meu pai falava do canhoteiro, eu não vi o canhoteiro jogar, mas todo mundo que é da geração do meu pai, alguns mais velhos de São Paulo, falam que ele driblava em cima da linha, que ele era assim... Um palmo. Né? Um palmo. Era o Garrincha do lado esquerdo, que ele era fantástico e tal, que ninguém era melhor que o canhoteiro. E o meu era o Roberto Dias. Roberto Dias. Eu jogava Robertão Dias, como dizia Geraldo Zé de Almeida. Robertão Dias. Olha que eu estou lembrando você. Exatamente. Quem é São Paulo? Quem é São Paulino de verdade lembra disso. Os que não são, não sabem nem o que aconteceu. E aí eu lembro do Dias dar chapéu de cabeça. A bola vinha assim, ele parava, dava uma casquinha, passava pelo cara, dominava no peito e saía. Eu não vi o Roberto Dias. Não vi o Roberto Dias. Mas é claro que basta você querer que você vai achar alguma coisa. Eu vi Chicão. Chicão era Francisco Jesuíno Avanzi. Meu Deus, forte. Meu grande amigo também. Fiquei muito amigo dele, da Magali, esposa, dos filhos. Chicão era muito São Paulino, não era? Muito São Paulino. Muito apaixonado. Eu via, olha, eu cheguei no São Paulo em 77 como estagiário. Ele jogou então vamos voltar Então pensa nisso. Aí 78, 79, eu já era médico assistente lá da base, né? Já era o médico da base, 78. Quem que te levou para São Paulo? Então, foi assim. Olha, tem uma história para contar. Aí eu fiz o colégio tal e fiz vestibular, entrei em uma faculdade, entrei na faculdade de Santo Amaro, que era em São Paulo, o que hoje é Unisa. Aí entrei lá, bacana, tal. Quem era o professor de histologia da faculdade? Quem? Professor José Douglas Dalora. Diretor de futebol do São Paulo. Imagine. E eu já conheci o Dalora, porque eu ia no jogo, entrar no vestiário, fazia... Chegou presidente também? Chegou a ser presidente por 2 anos. Presidente também. Ele foi presidente em 82, 83, 84. Aí entrou o Carlos Miguel. E o Dalora me adorava. Aí, eu ia dava aula quinta-feira. Aí quinta-feira eu ia, almoçava toda quinta-feira com ele. E falando do São Paulo. E eu ia no jogo, entrava no vestiário, ele me via. Tanto é que a camisa que o Muricy estreou no Morumbi, um Curitiba e São Paulo 2-2, que até teve um falha lá, o São Paulo empatou. Aquele jogo que não pode empatar em casa, empatou, vaiaram e tal. E eu fui no vestiário, tal, que eu adorava o Muricy. Eu acompanhei o Muricy no Dente de Leite, como eu te falei. Acompanhei na Ponta Grossense, que meu pai era de Ponta Grossa. Então eu fui lá, porque o técnico era Albano Gonzalez, né, que foi treinador do Bangu em 66, imagina. E o filho dele jogava bola comigo. As coincidências são muito grandes. Aí a gente ia lá para ver o pai e eu ia ver o Muricy lá na Ponta Grossense, emprestado. E aí, nesse dia que ele estreou, eu sempre fã do Muricy, falei, ninguém dava a camisa, lavava, voltava. Falei, me dá a camisa do Muricy, eu quero guardar a camisa do Muricy. Não pode, me dá a camisa do Muricy. Você merece, sempre pro Muricy. E essa ganhou a camisa do Muricy? Essa camisa da estreia do Muricy está em casa, é minha. Aí, quando nós trabalhamos juntos no São Paulo, eu falei, Muricy, eu tenho essa camisa e tal. E levei e falei, eu vou te devolver. Que ela é muito importante. Falou, cara, você guardou 30 anos nessa camisa. Você guardou 30 anos nessa camisa, vai me devolver. Ela é sua, porra. Guarda essa camisa. Aí eu nunca liguei muito pra isso, né? E tal, né? Muricy, então, sendo Muricy. A camisa tá lá em casa, tenho um orgulho danado dessa camisa, né? Peguei a camisa e fui. Bom, voltando. Aí, desses anos todos, eu e o Dalora praticamente me ensinou como se comportar. Porque o que acontece? O futebol...
hoje tem muito beirinha no futebol. Tem um amigo meu que fala isso, que é... Beirinha? Beirinha é o cara que vai chegando. Daqui a pouco ele é amigo do jogador, vende um carro, aí virou empresário. O aí parça. Mas a palavra beirinha é perfeita, porque ele é só parça depois. Ele é Começa com beirinha. Vai evoluindo. Vai evoluindo, aí vira parça. E é incrível, cara. Futebol é um negócio deslumbrante. Que legal. É deslumbrante. Aí, né, o Dalora dando aula e foi me ensinando. A falar, pô, doutor Dalora, isso aqui não é assim, meu filho. Você não pode falar uma coisa dessa. Futebol é diferente. Essas opiniões que a gente dá, o torcedor dá, meio imbecil, né? Que a gente vê bem na cabeça, você fala. Precisa fazer tal coisa. Torcedor. Não é assim. Não é precisa fazer isso. Não dá, por causa disso. E eu fui acompanhando a vida do Dalora por anos como diretor de futebol do Henri Aidar. Depois ele virou vice-presidente do Dr. Galvão. Tá. Foi isso. E finalmente presidente. Depois que veio presidente. Veio a ser presidente. Só que aí, em 77, ele virou para mim e falou assim, tá na hora de você ir lá para São Paulo. Eu nunca pedi. Você começa a ir lá, vira lá na base, a gente precisa de gente que goste do São Paulo, você é São Paulina, você tem esse perfil, eu vou te levar. Aí eu comecei a ir lá, dar uma olhada e tal. Aí vem 78. Eu fui fazer o internato no Hospital Vergueiro Municipal. Quem era o médico da ortopedia? Dr. Zé Carlos Ritt Azevedo. Vai vendo. Aí as coisas foram se encontrando e cara, me dá até emoção. Conspirando. Aí o Zé Carlos vira pra mim e fala assim, pô, você precisa ir pra lá, hein? Vamos lá, moleque. Ele fala, moleque, puta, desse tamanho, parecia o Schwarzenegger, né? Vamos, você tem que ir pra lá, vai lá me ajudar lá, que tá... Era muito amador ainda. Tinha o Dalzel já mais velho, o Zé Carlos, e já começava a ter treino 2 períodos, que hoje agora tem um só, vê como o mundo gira. 2 períodos de manhã e de tarde, era coletivo e individual. Eu lembro do Minelli escrevendo na lousa, e o Medina, coletivo, individual, não sei o que e tal. Aí você vai lá, vai ter jogo do aspirante, o Expressinho depois. Você pode ir? Posso, passei até o aniversário meu num jogo do Expressinho em Catanduva. O treinador já era o Carlos Alberto Silva. Aí tal, ia, né? Aí chegou 78, 79. Você frequentando. Eu lá e tal, e vindo, e ficando depois do treino, tomava cada bronca do Zé Carlos. Pô, você não viu isso, não sei o quê. Aquelas broncas boas mesmo, sabe? De quem... Aprendendo. Pra aprender. Pô, você não viu, o cara reclamou, você não foi perguntar pra ele o que foi e tal, ele me ligou. Puta, bronca sinônimo de aula. Cara, esse negócio de quem que tá assim é nada, é havaiana. O cara tem que aprender na porrada fictícia, mas na porrada da palavra, da ordem, né? Exigência. Aí o Zé exigia de mim, pô, nossa senhora, né? Tinha dia que eu quase chorava, né? Mas tudo bem. Aí ele me chamou e veio. Aí o Minelli foi contratado para a seleção da Arábia Saudita, lembra disso? Lembro. Foi 78 para 9. E convidou o Ritt para ir. O Ritt tinha 3 filhas pequenas, estava muito bem na carreira, tal, falou, não vou. Aí foi o médico que era da base. Eu esqueci o nome dele, que era de Pernambuco. Surgiu uma vaga. Aí o Dalora vira, chama o Chico Vidigal, que foi da Marítima Seguros, era um cara fantástico. Marco Aurélio. E aí o meu primeiro emprego, carteira assinada, meio de 79, médico do São Paulo. São Paulino, sonho de criança, de ser médico, e do São Paulo chegou o grande momento. Chegou o grande momento. Aí entrei. Inclusive em 77, naquele campeonato e tal, eu esperei o time chegar no estádio, eu estava junto lá e tudo mais. Então, veja como tudo conspirou. O torcedor não atrapalha? Atrapalha. Atrapalha? Atrapalha. Coração, paixão. Atrapalha. Mistura um pouco. É assim, aí, isso que o Zé Carlos Ritt me ensinou. A gente torce, mas não fala. A gente... mas assim... um pouco chato também, mas não fala assim. Você não pode elogiar o cara. Você jogou pra caramba. Porque o outro não jogou. Entendi. Olha as coisas que você vai aprendendo. Entendi. Eu aprendi muito com eles. Você não fala que o cara jogou bem, porque amanhã você vai falar que o outro jogou mal. Você não comenta o jogo, você não fala nada, você dá um abraço no cara, não fala nada, faz assim e tal. Então, isso... Uma certa distância. Tudo isso eu fui aprendendo. Agora, lógico que com o tempo, e eu também virando gente, eu tive intimidade para poder fazer isso, e torcer, e abraçar, e festejar, mas daí eu já era alguém dentro do meio.
Antes de você chegar no meio, né? Vamos lá, você está na televisão, tem teus amigos, você pode dar um palpite mais maluco lá, porque você já é você já é o Prieto. Construiu alguma coisa. Construiu alguma coisa para ter opinião, para ter posição, para ser você. Agora, antes disso, fica quietinho, fica na tua, cara, não abre a boca, fica mudo, né? Eu lembro que eu ia almoçar lá na delegacia, lá no Morumbi, né? Era lá no andar do primeiro andar, ali no terraço, tinha um terraço lá, o jogador comendo. Aí vinha eu, Minelli, pô, ficava olhando para aquilo, não é possível que eu tô aqui, né? Aí passava lá os bifes, eu nem pegava, né? Esperava todo mundo pegar aí, pegar. Eu na sua. Pô, ficava na minha, o que sobrar é meu, né? Pô, tá bom pra caramba. Pô, tava, lá, porque lá na já base. Aqui, lá né? Na base era colchão duro lá, né? Não tinha filé. Não tinha filé meu. E os caras falavam assim, faz um com queijo pra mim. Um queijo. Um queijo e tal, né? Vou te contar uma história da base. Na base, tinha uma tia lá, que era a tia que é a dona Adelina. Ela era cozinheira, fritava, fazia aquele que você falou, fazia tudo. Passava roupa, fritava bife, tudo. Aí ficava aquela fila assim, num guichezinho, pro cara ir lá e pegar o dele e colocar. Aí ela foi pegar o bife do cara, caiu no chão. Caiu. Aí o moleque falou, pênalti. Ela falou, o juiz não deu. Não deu. Toma no pau. O juiz não deu. Eu nunca vou esquecer. A linguagem do futebol. Ela, você imagina. Aí que tá o futebol. O futebol tem a sua linguagem, como a TV tem sua linguagem, o hospital tem sua linguagem, o centro cirúrgico tem sua linguagem. É apaixonante mesmo. Você tem que estar inserido nisso. Se você chegar bonitão lá, bolzão, você tá morto, cara. Você tem que esperar a tua vez. Ô, Marcos, você não vai dizer para mim que como técnico, como médico, e eu tô aqui sentindo muito essa sua paixão, que eu já sabia, já conhecia, mas não sentia, como eu tô sentindo aqui nesse nosso bate-papo, que tá uma delícia, uma delícia. Obrigado por você ter vindo de novo. É isso. Mas você chegou a comemorar gol do São Paulo? Claro, não, inclusive, eu vou te falar. Comemorou? Pô, correu na lateral? Claro, abracei Casagrande, abracei Careca. O Careca era o que mais comemorava comigo. É esse? Não, mas aí eu já era um pouquinho, né? O Careca é o meu maior amigo no futebol, né? Eu tive uma participação importante na vida não dele. Nada. Né? O problema é esse. Eu tinha uma participação boa na vida dele, né? Uma crise que ele teve de saúde e tal, a gente recuperou, enfim, tá tudo certo. E aí ele fazia gol e ia me abraçar. Ele ia lá me abraçar. O Careca vai na minha casa, fica na minha casa. A Fernanda, minha esposa, é a amicíssima da esposa dele, da Fátima, né? E ele é muito engraçado, né? O Careca é um dos caras mais engraçados. Eu vou trazer ele aqui. Ele é fantástico. Porque ele disse que agora não gosta de dar entrevista. Ele dá, assim, ele é muito verdadeiro, cara. Pode estar marcado já. Ele é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Ele fala assim, eu não preciso de carteira profissional para jogar. Porque eu gosto de jogar. Para que carteira profissional? Ele falava isso para mim. Falava assim, como é que alguém pode não correr? Se a bola correr, eu tenho que correr atrás. Como algum jogador não corre? Essas loucuras, essas falas assim impressionantes, sabe? Eu gosto de jogar, tal. Por isso que o Maradona era fã dele. Que ele falava assim, jogar do lado do Maradona é a coisa mais difícil que tem. Porque gênio você não acompanha. Olha, você tem que ter muita capacidade para acompanhar um gênio. Né? Mas ele era fora de série. Tá louco. Pô, cansei de abraçar. Por que você recuperou ele, cara? Ele teve uma artrite reativa, pós-infecção, uma infecção. Assim, a artrite, ela é uma síndrome de Reiter, ela dá uma reação autoimune. Você tem uma infecção qualquer, garganta, qualquer coisa. E o organismo responde com uma reação autoimune. E ele tinha dor no joelho, no pé. E aí naquela época não tinha um diagnóstico. E ele também era moleque. Os caras falavam que ele saía, que ele bebia, que era gota, não sei o quê. E eu tinha estudado isso. Eu tinha feito um trabalho sobre isso. Olha as coisas como são. E esse trabalho, eu falei, isso é um Reiter, né? E aí chamei um professor meu. Eu sempre me ancorei nos meus professores. Eu tinha quase certeza, mas eu perguntava. Muito inteligente da sua parte. Entendeu? Nunca fiz nada assim, sozinho, porque eu achava que tinha que ter uma outra opinião. Muito inteligente. Eu digo muito inteligente porque isso não é o óbvio. Sabe, aí eu cheguei para o Dr. Hernani Dáurea, que já faleceu, pai de um amigo meu de faculdade, turma, né, Alberto Dáurea, e falei para ele, doutor Hernani, estou com um caso assim, eu acho que é isso. Aí ele era extremamente carinhoso, né? E o cara que tinha passado por outros, reumato, depois que eu dei o diagnóstico, foi atrás, mas ele não gostou de ninguém e tal. Tinha já um conflito. Aí ele falou, traz esse menino aqui.
Aí sentou com ele. Você precisa se cuidar. E aí começou, Ele falou? Uma coisa paternal, o careca adorou ele. Bom, nós temos um tratamento de 7 meses para fazer a remissão desse quadro autoimune, não podia dar carga, e o pessoal cobrando o careca, vagabundo, não sei o quê, não quer jogar, tudo aquilo que... Imagina se fosse hoje com rede social. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vai para Campinas, fica lá, e a gente vai cuidando. Bom, ele vinha fazer exame, ele passava em casa às 7 horas da manhã para eu ir com ele no laboratório para colher sangue. Pô, cara, não, você tem que ir comigo. Aí a gente ia. Eu lembro uma vez, ele estava magro ainda, né, com aquela fase inflamatória e tal. Nós vamos tomar um sorvete. Eu sempre inventava um negócio para animá-lo, né? Fui eu, ele e o Paulo César Camassuti, ponta direita, lá na Brunella da Gabriel. Lembra? Tinha ali? Na Alameda Gabriel. Na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Aí paramos lá. Aí veio o cara, ô Paulo César! E eu tentando animar o careca, né? Ô Paulo César, pô, você, tudo bem e tal? Aí eu falei, bom, esse aqui você tá conhecendo, careca? Magrinho assim? Puta, me arrebentou! Me arrebentou! Quebrou suas pernas! Não, pô, o cara que magrinho, não sei o que, tal. E a melhor do careca foi quando ele já tava bom. Essa história é boa. E ele queria saber cada detalhe dos exames laboratoriais dele. O que tá aí? Ó, aumentou isso, baixou aquilo, esse aqui tá um nível melhor, esse aqui equilibrou, aquele lá precisa melhorar e tal. E ele atento e tal, né? Aí ficou bom. Foi ficando bom, ficando bom, ficando bom. Aí já começa, né? Tá bom. Já aí vai voar. Aí virei pra ele e falei assim, ó, vem cá, teus exames, vamos dar uma olhada nos exames. Ele é meio assim, o cara. Falei, ó, isso aqui e tal. No meio da explicação, ele virou pra mim e falou assim, você acha caro 500 pau um casal de arara? Falei, vai tomar banho. Pô, chega. Sarou. Essa é alta pedido, né? Ô Marco, o que você está contando para mim aqui, deixa eu falar para vocês. O Marco é famoso por ter se tornado, me corrija se eu estiver errado, amigo dos jogadores. Não é só médico, amigo, confidente. Eu estou falando de pessoas que, para mim, disseram, sempre elogiaram o Marco como um cara queridíssimo, que se fosse necessário, iria tratá-los na casa do jogador. Gilmar Rinaldi sempre me falou muito bem sobre você. Eu vou te contar uma história rápida. Oscar, Dario Pereira. Denis, lateral esquerdo, lembra do Palmeiras? Jogou no São Paulo comigo? Falei com ele ontem. Lateral esquerdo. Ele me liga de madrugada, jogava com o Palmeiras. Ele me liga de madrugada. Ele jogava no Palmeiras? No Palmeiras. Eu estou passando mal. E ninguém vai vir me ver, porque lá ainda... Você era médico do São Paulo. Eu peguei meu carro, fui até a Moca. Era a Moca que ele morava ali. Fui lá, mediquei e tal, não sei o quê. Domingo era jogo com o São Paulo. Aí, o São Paulo precisava ganhar o jogo, né? Aí eu cuidei dele e tal, ele melhorou, falou, dá pra jogar? Falei, você resolve aí e tal, você que sabe, né? Não sei o que. Bom, resultado. Perdemos o jogo, gol do volante, como é que chamava? Esqueci agora. Amigão dele também. Pires? Não era o Pires, era o mais forte, Caçapa. Gerson, né? Gerson Caçapa. Ele deu uma porrada no gol, o goleiro era, naquela época, acho que era o Gilmar. Rebateu e o Caçapa foi lá e fez o gol. Ele falou assim, só você para fazer um negócio desse para mim, né? Falei, me ferrei, né? Me ferrei, né? Mas a medicina tá na frente. Tá em primeiro lugar. Eu não escolho quem trato. Até para fazer uma mensagem aqui, eu trabalhei 10 anos na penitenciária do Estado, como médico. 10 anos. Eu era o único que entrava, único não, mas era o que entrava dentro para atender os caras lá dentro, porque tinha um ambulatório, pegava o preso, levava, eu falava, não, eu vou lá dentro. E eu atendi os caras lá dentro, e tenho amigos que saíram de lá e estão bem. Estão bem. Pra você ter uma ideia. Então, eu acho que o ser humano está em primeiro plano, em tudo. O papel do médico, fundamental. Papel do médico. Então, eu fazia isso mesmo que você falou. Eu ia buscar, eu ia levar, eu carregava. Tem uma história engraçada. Isso é lindo. Tem o zagueiro Santos, um negão forte, negão sim, baita negão. E um amor de pessoa que eu amo profundamente, mora em Minas Gerais. Ele quebrou o tornozelo no jogo contra a Portuguesa. Jogando pelo Santos. Jogando pelo São Paulo. Pelo São Paulo. Lá no Canindé. Até depois deu uma discussão danada, que tinha muito carro parado, não conseguia sair de lá, uma fratura grave do tornozelo. Aí operamos ele no hospital e tal, e eu, cara, fui buscar, e aí fui levar ele pro Morumbi com gesso, né? Juro, ele era um armário, né?
Aí ele estava deitado, eu tinha um Escort, pus ele no carro, tal, não sei o quê, aí estava deitado. Você levou no seu carro? Eu só fazia isso, não tinha essas coisas de perua, van, não tinha nada disso. Era na raça, pegava táxi, mas eu levava no meu carro. Aí levei o Santos no carro. Aí eu, sei lá o que eu fiz, me distraí, acho que eu fechei um cara, né? E o cara abriu o vidro, começou a me xingar. O Santão estava deitado assim, sabe quando o cara tá assim, lá atrás? Ele só fez assim, foi levantando, com a perna quebrada, né? Com gesso, tudo ferrado. Fez só, foi saindo assim. Cara, aquele cara emergiu, o cara foi muito engraçado. Essa é a vida do dia a dia. O Sancão. Ele hoje é segurança de carro forte. De carro forte. Um abração para você, Santos. E tá com a perna boa. Tá boa. Teu melhor amigo dentro do futebol, de jogador, que você tem. Você deve ter difícil, sido né? Padrinho de um monte de gente. Sou padrinho de uns 8 de casamento. Sou padrinho do Oscar. De filhos. Sou padrinho de filho. Qual foi o melhor zagueiro do São Paulo? Bom, a idolatria é o Roberto Dias. Roberto né? Dias. Agora, o melhor, assim, de qualidade técnica é Dario Pereira. Dario? Né? Oscar e Dario, né? Não tem, é que nem Chitãozinho e Chororó. Não tem um, não tem outro. É Oscar e Dario. Você sempre. nem sabe quem é o Chitãozinho e o nem Chororó. Sabe. É Oscar e Dario, ponto. Não tem a dúvida disso. Dupla espetacular. Pô, tá louco. E convive com a gente, né? Convive, graças a Deus. Graças a Deus. São fantásticos, fantásticos. Esses, para mim, foram os melhores. Assim, a eficiência técnica, eu juntava o Oscar, que não era tão técnico, mas era, e o Dario, que era profundamente técnico, né? E muito absurdamente duro. Técnico. Muito duro, muito duro. O cara que não perdia uma dividida. Eu tenho uma camisa da seleção uruguaia dele de 86, guardada. Ô Marquinhos, você foi cobrado por trabalhar fora do São Paulo, em outros clubes? Você esteve fora do Brasil, esteve no Japão, mas Santa Catarina, Figueirense, fui. Santos. Sim, porque a maldade das pessoas, ela flui muito rápido, né? Então, quando eu saí de São Paulo, por questão política, eu tinha casado com a filha do Juvenal, aí ele perdeu a eleição, me mandaram embora. É injusto, mas por quê? Porque essa vida é assim. Que coisa maluca. É assim. Aí eu fui pro Bragantino, aí ninguém se incomodou. Fui campeão no Bragantino, fui vice-campeão com Guarani. Fui no Guarani, depois passei pelo Guarani, depois passei pela Parmalat, fui pro Juventude Caxias, fui campeão da Série A, Série B lá também. E graças a Deus sempre com bons resultados. Depois fui para o Japão e voltei para Curitiba e Santos. O Japão foi o Kashiwa e o Verde, né? Kashiwa Reysol e Verde Kawasaki, isso. E depois também fiz um pouco de consultoria para o Júbilo Iwata. Aí o Santos me convidou, o Samir me procurou, o presidente, né? E foi muito legal, foi uma passagem muito bonita, a gente reestruturou, levei meio São Paulo para o Santos, né? Pô, foi Zete, Ronaldão, Caio, Macedo, Miller, e até o Careca jogou no Santos por 3 meses. Encheu a van, vamos embora. Encheu a van, e eu falava muito isso, o Santos estava sem uma referência de gente campeã. Estavam vivendo do vice-campeonato que injustamente perderam para o Botafogo. E aquilo, de 95? 95. E aquilo virou para eles uma grande, sei lá, um modelo do que não foi campeão, né? Apesar de injusto, né? E aí eu falei, a gente precisa ter gente mais tarimbada e tal. E graças a Deus foi muito bom. O Santos ganhou a Comebol, a Sul-Americana hoje, lá na Batalha de Rosário. Foi campeão do Rio São Paulo, que fez o Flamengo, do Romário, no Maracanã. Então foi legal. Mas aí as más línguas, ele é santista. Por quê? Porque são imbecis, né? E eu tenho amor por todos os clubes que eu trabalhei. Tenho pelo Figueirense uma paixão assim grande, que eu tive lá o ano passado. Fui campeão pelo Avaí. Subimos o Avaí. São rivais lá. Sabe? E daí? Mas eu gosto dos dois. Agora, o Figueirense tem lá um lado que eu gosto muito, lá da torcida e tudo. Então, eu vivo futebol, eu amo futebol. E quem ama futebol ama os amigos, ama os companheiros que trabalharam juntos, ama as instituições que te sustentaram. Mas o torcedor, ele não tem essa visão de que alguém pode gostar um pouco do outro, né? Por quê? Porque por respeito, por tudo aquilo que você viveu, a cidade que você viveu, as pessoas que você conheceu. Mas o torcedor, aquele cara assim que ou São Paulo ou ninguém, sabe? Ou Palmeiras ou ninguém. Eu respeito, mas isso mas paciência, fazer o quê, né? Eu vou entender.
Mas eu, sinceramente, não sou assim, né? Ô, Marquinhos, qual foi o título que te emocionou mais? Então, bom, campeão brasileiro, campeão mundial, Libertadores da América. O São Paulo você pegou a fase tri, né? Peguei o tri. O tri do Campeonato Brasileiro. E o que eu ouço falar muito pouco também, mas eu faço questão de contar aqui, de mencionar. Você teve medalha de ouro do Pan-Americano do futebol feminino também. Medalha feminina. Depois, na Olimpíada, a gente se encontrou em 2016. Perdemos nos pênaltis para a Suécia. Ali que perdemos tudo. Ali, nós, sem brincadeira, nós chutamos 20 bolas no gol e não deram um chute no gol. A Pia marcou uma defesa, 2 linhas de 5. E para azar nosso, a Cristiane estava lesionada e ficou no banco e tal. Mas esquece isso aí que você perdeu. Então não aguento. Fala de Toronto, Até hoje eu sonho com essa Olimpíada, que a gente no mínimo tinha uma medalha de prata. Aí foi para os pênaltis com a Suécia. Valendo bronze. Fomos para a Suécia, para os pênaltis para ir para o ouro. E perdemos, você está dizendo da classificatória. E perdemos nos pênaltis para a Suécia. Assim, uma tristeza. Mas a medalha de ouro... Foi a Croácia, a disputa do... Não, foi Estados Unidos e Suécia. Lugar? Foi com... nem lembro de raiva. Canadá. Foi lá no campo do Corinthians. Isso. Mas o Pan-Americano foi muito legal, a gente ganhou uma vitória. O Pan-Americano foi no Canadá. Foi no Canadá, foi com um gol olímpico da... Mas a final não foi contra o Canadá, a final foi contra a Colômbia. Foi no Canadá. Gol olímpico da Maurine. Putz, que gol da Maurine. Formiga jogando. Formiga meteu o gol também na final. Também. A Marta. Voou o time, show. A Marta que está voando com 40 anos, né? Coisa absurda. Maravilhosa. Mas qual foi, assim, a final? Final não, o título marcante. Ou não, pode ser final. Olha, você decide. A emoção foi do Guarani e São Paulo. Aqueles 3-3 e os pênaltis. Porque ali foi tudo muito à flor da pele. Um jogo que terminou 1-1, foi para prorrogação. Prorrogação 2-2, cara. Como pode, né? Ficou 3-3. Aí vai pros pênaltis. Aí vai pros pênaltis e o Careca erra o pênalti. Meu Deus do céu. Antônio. Mas eu tenho uma receita que é a seguinte. Primeiro, pênalti não é desafio, é execução. Você viu o Canóbio, o pênalti que ele bateu lá? Acabou, meu filho. Não tem... Pênalti é execução, mas o jogador gosta de desafiar. E o craque não sabe executar. Ele quer desafiar o goleiro. O tempo todo. Porque eu sou muito bom. Então Isso aconteceu recentemente com o Yuri Alberto. Sempre. Ficou muito marcado. Então, cara, pênalti, vocês estão escutando o jogador, é execução. Eu vou fazer uma coisa que não se fala, mas você vai atirar em alguém, você vai rebolar? Não. Pum! Acabou. Né? Define. E o cara não. O cara vai lá, e tal. Só o Neymar e o menino do Flamengo fazem isso bem. Como é o nome dele? Esqueci agora, que veio da Itália. Joga demais. Faltou o nome aqui. Que jogou no Flamengo? Que bate pênalti, não é esse que faz aquele pênalti que faz assim e que estava na Itália. Dá uma paradinha, dá um pulinho. Isso, dá um pulinho. Só ele e o Neymar fazem isso. Paquetá? Não. Paquetá errou feio. Enfim, pênalti é execução. E mais, o craque que decidiu o jogo não bate pênalti. Não bate. Porque ele já fez o máximo. Ele está ali... Já está consagrado. Está consagrado, está envolvido com aquilo e tal, e ele respira e não sabe bem o que ele vai fazer, e ele define mal. Deixa Brucutu bater pênalti. Se eu pudesse escolher, quem vai bater pênalti, vou te contar. Quem bate está fora de toda a teoria que na Copa do Mundo o Neymar vai bater o primeiro pênalti. Então, não é assim. Não é assim. Então, o Neymar é exceção, o Messi é exceção, o sei lá quem é exceção. Mas o craque do jogo ele tem dificuldade de definir porque ele desafia goleiro. E sabe quem bate pênalti? Goleiro. Você viu do Atlético Mineiro o pênalti que ele bateu? Ele deu um papum. O cara nem viu a bola. Não. Se eu pudesse escolher o segundo, seria o treinador. Fernando Praz, na decisão da Copa do Brasil contra o Santos. Né? Se eu pudesse escolher o segundo batedor, era o treinador de goleiro. Que batem muito bem na bola. Você quer ver nesse jogo aí que a gente falou, do São Paulo e Guarani? Quem bateu o pênalti? Dario Pereira deu um pombo, no meio do gol. Depois quem bateu? Fonseca, que era reserva, ajudou para Chuchu, mas jogou no lugar do Zé Teodoro. O último, o nosso querido e finado, agora saudoso, Wagner Basílio, bateu. Quem perdeu? Careca.
E aí o outro pênalti, que não lembro quem foi. Rômulo, que você nem sabe onde foi o Rômulo. O Rômulo era também reserva do Sidney e tal. Então, Fonseca, Rômulo, Wagner Basílio, Dario Pereira e Careca. Quem perdeu? Careca. Quem perdeu? Zico. Quem perdeu? Sócrates. Quem perdeu? Platini. Quem perdeu? O Baggio. Baresi. Meu amigo, a história mostra. Isso aí é aquilo. É verdade? Não sei, mas faz a estatística. Ô, Marquinho, eu ia gravar com você até meia-noite hoje. Pô, que bom. Mas eu sei que você tem paciência. A gente volta. Então, deixa eu fazer um bate-pronto rápido com você. Vamos. Prepararam aqui o bate-pronto? Deixa eu ver aqui. É rapidinho, que ele tem... Paciente não pode esperar. É muito mais importante. Vamos lá. Os 11... Bate-pronto, doutor Marco Aurélio Cunha. Os 11 de todos os tempos do São Paulo. Vou falar uma coisa rápida. Esse todos os tempos é a pior coisa que tem. Porque, para mim, nunca vai conseguir conciliar. Não, mas deixa eu explicar o que acontece. A gente devia falar por 20 anos. 50, 70, 70, 90, 90, 2010, 2010, 2030. Então... Porque fica muito difícil. Quem não viu jogar, né? Quem viu jogar. Você vai colocar Raí ou Pedro Rocha? Problema seu. Então, sou eu que vou esse é o ponto. Você vai pôr Zé Sérgio ou vai colocar o... Canhoteiro. Que tal? Então, Roberto Dias ou Dario Pereira? Né? Então é complicado, né? E tem muita gente boa. Então você acaba deixando. Mas vai, de todos os tempos, vai. Rogério Ceni, Cafu, Oscar Dario e o lateral esquerdo... É difícil, poderia ser o Leonardo, o Serginho também. O Serginho foi muito importante para São Paulo. Foi muito importante. Meio campo, olha só. Chicão. Vixe Maria, Chicão, Mineiro. Mineiro. De aí vem Raí. Na frente, Miller, Careca e Zé Sérgio. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. E agora... Quem jogou mais? Essa aqui é dura. Vamos lá. Miller ou Careca? Pô, difícil. Careca. Por quê? Pela história construída fora do Brasil, jogado do lado do Maradona, pelo que ele fez. Agora, tecnicamente, difícil falar quem é melhor. Acho que o Miller talvez fosse até mais genial em algumas valências, mas Careca. Eu concordo com o Careca e acho que o Miller foi um fenômeno. Sim, fenômeno. Jogando bola. Bebeto ou Romário? Romário. Ronaldinho, Gaúcho ou Neymar? Ronaldinho Gaúcho. Romário ou Ronaldo? Romário. Isso aqui é fácil, né, gente? Isso aqui é fácil. Marcos ou Rogério? Rogério. Com todo respeito ao Marcão, amo o Marcão. Outro cara maravilhoso, né? Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Miller ou Edmundo? Miller. Estevão ou Endrick? Longe o Estevão. Mas longe. O Estevão será o novo Neymar do futebol brasileiro. Vai arrebentar na Copa. Vai arrebentar a vida toda. Ajudar, né? Por tudo que ele é. Por tudo que ele é. Concordo com você. É um menino de ouro. Vitor Roque ou Endrick? Ou não, Vitor Roque ou Pedro? Hoje Pedro. Zubeldia ou Crespo? Zubeldia. Muricy ou Telê? O Telê é tipo Zico, não dá para comparar com ninguém, né? O Telê. Luxemburgo ou Felipão? Felipão porque ganhou a Copa do Mundo. Tite ou Mano? Tite longe. Abel ou Felipe Luiz? Felipe Luiz. Felipe Luiz vai ser o futuro treinador da seleção brasileira pós o Ancelotti. Diniz ou Dorival? Pô, eu acho a ousadia do Diniz melhor que o conservadorismo do Dorival. Tá, eu vou pular vários aqui para a gente ir para a reta final aqui, que você tem horário. Você vai só classificar agora se foi gênio, craque ou bom jogador. Tá. Tá bom. Gênio, craque ou bom jogador. Pelé. Mais que gênio. Você já entendeu. Careca. Gênio. Romário. Gênio. Ronaldo. Gênio. Rivaldo. Craque. Alex. Craque. O cabeção. Raí. Craque. Marcelinho Carioca. Craque. Neto. Normal.
Bom jogador. Renato Gaúcho. Bom jogador. Zé Sérgio. Craque. Quem que teu pai era? Canhoteiro. Canhoteiro. Eu não vi, mas meu pai dizia que era gênio. Quando eu entrei no Morumbi a primeira vez, que era o coordenador lá, o Gino Orlando. Gino Orlando. Era centroavante desses tipo Caleri, né? Era bom jogador. Milton. Bom reserva. Aí, Milton. Vamos mandar pra ele. Milton é o fedato do futebol de São Paulo. Marquinho, obrigado. Ô, Marquinho, eu estou deixando você ir embora. Que pena, eu ficaria aqui a tarde toda, mas... Porque, nossa, que dia de papo. A gente vai fazer mais um. Vamos fazer? Puder, vamos fazer a segunda temporada? Vamos fazer a segunda temporada. Igual o Tremembé. Pessoal, Marco Aurélio Cunha, doutor Marco Aurélio, como eu disse aqui no começo do programa, e vocês entenderam até o final aqui o porquê. Craque, levantou títulos com a mesma importância dos jogadores dentro de campo. Obrigado, Brito. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Um abração.